Você sabe quem inventou o transformador? Eu também não sabia, nem nunca tinha parado para pensar nisso. E fiquei curioso por causa de um comentário que um inscrito aqui do canal fez, o Jerry Adriano, que eu acho que não é o cantor, sobre o primeiro transformador inventado. Ele falou que o primeiro transformador tinha sido um toroide. Aí na hora eu respondi para ele, não, não pode ter sido. E na minha cabeça eu pensava, poxa, quem é o maluco que vai inventar um toroide em vez de fazer um transformador com duas bobinas e barrinhas cortadas, que era muito mais fácil de idealizar. Fui pesquisar o assunto e realmente foi um toroide. O primeiro transformador criado foi um transformador toroidal, para o meu espanto. E aí eu queria trazer essa história aqui para vocês. Se você gosta de história, gosta do assunto transformador, é muito enriquecedor saber essa história toda, até porque não é uma história muito comprida, e ficar sabendo como é que inventaram o negócio que você hoje em dia trabalha com ou gosta do assunto. Além disso, no final eu vou fazer um comentário linkando essa história aí à história da minha família, porque é uma coisa meio próxima. Então, vamos lá, vamos ver. Bom, a história do transformador é uma evolução de muitas ideias. E uma pessoa não criou o transformador assim, acordou, estou a fim de inventar alguma coisa hoje, vou fazer um transformador. A coisa foi desenvolvendo ao longo do tempo. E tudo começou com Michael Faraday. O Michael Faraday foi um físico e químico inglês que ajudou muito tudo no que diz respeito à eletricidade e eletrônica hoje em dia. Ele criou, desenvolveu teorias que a gente até hoje usa, e graças a isso é dado o nome dele na unidade de medida de capacitância. E em 1831 ele descobriu os efeitos do eletromagnetismo, ou seja, ele descobriu que uma energia, que uma corrente elétrica passando em um condutor gerava um campo magnético e começou a fazer estudos com aquilo, botando o condutor em forma de bobina e vendo os efeitos que isso aí causava. Aí, muito tempo depois, em 1876, um russo, Pavel Yablokov, esse russo aí, trava-língua, ele inventou o que hoje em dia a gente chama de reator, que era uma bobina com um primário e um secundário, onde no primário ele injetava uma energia e do secundário ele colhia energia para alimentar um sistema de iluminação. Eu não sei como é que era essa bobina, como é que era esse negócio, mas isso aí praticamente já era a ideia do transformador. O transformador começou a nascer aqui com esse russo. E aí, em 82, pouquinho tempo depois, dois engenheiros, o Lucien Goulart e o John Gibbs, esses dois aqui, eles criaram um equipamento chamado gerador secundário. Esse gerador secundário já era uma bobina, já era um transformador em forma de toroide, só que ele não era uma bobina fechada, era um núcleo e em volta eram enroladas bobinas primárias e secundárias. Por isso é que ele chamava de gerador secundário, porque na bobina primária ele injetava uma tensão e no secundário ele colhia alguma coisa. Aqui já estava a ideia montada do transformador, só que ele não fechou o núcleo, era um ferro só. E ali ele perdia muito naquilo ali. Aí, baseado nisso daí, outros 3 engenheiros húngaros, isso aí 2 anos depois, em 884 e 885, o Otto Blatt, que esse aqui é o nome que hoje em dia, se você pesquisar quem inventou o transformador, vão mostrar que foi essa pessoa aqui, o Otto Blatt.
Só que ele trabalhava junto com 2 outros engenheiros, que esse aqui, ó, Karoli Zipernovski e o Mixa Deri. Os 3 trabalhavam na ideia desses 2 aqui, que era o gerador secundário. E aí eles criaram, enfim, o transformador, que eles chamavam de ZBD. Inclusive, esse transformador, ele foi patenteado em 1895 e foi dado o nome transformador. Foi a primeira vez que alguém chamou essa máquina de transformador, foi na patente que esses 3 engenheiros aqui criaram, e aí foi dado o transformador. E que transformador era esse? Era um toroide. Imagina, um toroidão. E funcionava legal. E até hoje ninguém fez nada muito diferente, nada muito melhor do que o Otto Blatt aí criou com relação a transformador. Porque o melhor transformador que existe é o transformador toroidal. E a ideia, ou seja, praticamente já nasceu pronta deles. Aí, em 85, a Westinghouse comprou a patente deles. Não sei por quanto. E em 86 entregou a patente para um americano, William Stanley. Acho que você deve estar ligando o nome à pessoa. O Stanley foi o inventor da garrafa térmica metálica com espaço de vácuo dentro, e que hoje em dia a gente não, né? Mas muitos pagam aí R$300 no copo Stanley. É desse cara aqui, a invenção desse camarada aqui. E aí, esse cara, se você for procurar em sites americanos, quem inventou um transformador, eles vão dizer que foi o William Stanley, como eles fizeram com o avião também, né? Só que ele criou o primeiro transformador feito com lâmina, que não era EI ainda na época, mas eles chamavam de transformador prático, que era o transformador que eles achavam que o toroide era um transformador muito complicado para ser fabricado e vendido. O transformador do Stanley já era um transformador com lâmina comum. E aí, a partir disso, eles achavam que o transformador ia se difundir, e realmente se difundiu. Então, em 1886, 10 anos antes do meu avô nascer, o Stanley desenvolveu o transformador laminado. E essa daí é a pequena história do transformador. Se alguém algum dia perguntar a você quem inventou o transformador, você fala, ó, foi um húngaro, se não quiser dizer o nome dos outros, Otto Blatt. Otto Blatt. Inclusive, o Otto Blatt já não trabalhava com esses aqui, foi quem inventou em 1889 o watímetro, que nada mais é do que o medidor de energia que fica nas nossas casas. Aquele relógio de luz. Foi quem inventou o relógio de luz, foi o Otto Blatt, em 1889. Então é isso daí. É uma história resumida, mas, sinceramente, eu aprendi bastante. Como deu para ver, o transformador foi trabalhado ali nos anos 1885, mais ou menos. A ideia começou a ser criada em 1885. E 11 anos depois nasceu o meu avô, 1896, meu avô Valdir. Ele nasceu na Ilha Grande, no Rio de Janeiro, e eu estou falando dele porque foi quem me ensinou transformador. Tudo que eu sei, ou pelo menos tudo que eu sabia para trabalhar com transformador logo no início, foi ele que me ensinou. Eu aprendi na prática com ele. Então, e o interessante da história é que isso aí, você vê, 1896. E já no início dos anos 1900, ele trabalhava na Ilha Grande com eletricidade. Ele consertava a bateria de lanchas e ele fazia os transformadores dele
para carregadores de bateria. Vendia lá os carregadores de bateria para os donos das lanchas, ou então carregava a bateria para as pessoas. E aí, em 1920, foi feita a primeira usina hidrelétrica na Ilha Grande. E essa usina hidrelétrica precisava de uma pessoa para operar. Aí chegou lá o engenheiro da empresa que levou o gerador, que instalou o gerador, e falou: bom, quem é que vai trabalhar com isso aqui? Quem é que mexe com eletricidade na ilha? Falaram logo, é o Valdir, era o único que tinha. Aí ele foi chamado, o cara pegou, explicou a ele como é que era o sistema, o que precisava para botar a coisa para funcionar. E a partir de 1920 ele foi a pessoa responsável pela usina hidrelétrica. Meu pai nasceu em 1925 e já pequeno, talvez com 8, 10 anos, ele ajudava o meu avô a abrir e fechar a eclusa para liberar a água e começar a geração, porque só gerava à noite, não tinha geração o dia todo. Era uma usina de 45 kVA trifásica de 900 volts. E aí tinha um transformador, que não foi meu avô que fez, que transformava isso para 110 volts e alimentava as casas lá da Vila do Abraão, na Ilha Grande. E como era muito fraquinho, quem estivesse mais perto tinha mais luz. E o meu avô, como fazia transformador, foi logo esperto, fez um autotransformador, levando a tensão ali de entrada, de 100 volts para 120, sei lá. E aí, quando ele puxava essa corrente do transformador, apagava o resto todo. Então. Mas é aquilo, né? É a história. Então é isso daí, fica aí a história dos transformadores, fica aí a pequena história aí da minha família, com quem eu aprendi transformador. E eu espero que você tenha gostado e aprendido alguma coisa, como eu, sinceramente, aprendi pesquisando sobre esse assunto. Um abraço aí para todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.